Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Sempre você nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também pode nos acompanhar pelas demais redes sociais. Lembrando, reprises, 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPUE no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque também no nosso site bocnews.com. Sonho de Liberdade é o nome do quarto livro que o nosso convidado de hoje estará lançando neste sábado. Enfim, trabalho muito importante, muito interessante, feito a 4 mãos, justamente com a sua neta Gabriela de Souza Amaral. Nosso convidado de hoje, ele é muito conhecido por muita gente, o Bartolomeu Pereira de Souza, o Bartô, que é o nosso convidado. Muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui participando conosco. Eu que agradeço aqui o espaço aqui do Enfoque, Jornal Enfoque. Um espaço... Agradecer a audiência também, né, que a gente sabe que é grande a audiência do Enfoque. Estamos aqui à disposição para falar sobre o nosso quarto livro, né? O Sonho de Liberdade, é um livro meu, ilustrado pela minha neta, apresentado pelo meu filho, Alexandre. Enfim, eu acho que temos bastante assuntos aqui para, no decorrer do programa, serem questionados, né? Exatamente. Pelo nosso apresentador e pelos ouvintes também, e telespectadores. Muito bem, seu Bartô. Vou chamá-lo de Bartô, que como o senhor é conhecido, né? Muita gente aí o conhece também, neste lançamento que acontece no Futrica, Economia Criativa, na rua 15 de novembro, 146, no centro, né? E é o quarto livro que o senhor está lançando, Sonho de Liberdade. Como é que surgiu essa ideia por uma educação sem racismo aí, esse belo trabalho feito a 4 mãos, como eu falei, com a sua neta Gabriela de Souza Amaral? Então, só um pouco da história, né? Em 2018 eu lancei meu primeiro livro, Me Mora na Pele. Aí em 2021, em plena pandemia, veio o Santos Cidade Libertária, né? Que é a contribuição do povo negro na cidade de Santos, na construção da cidade, na cultura, enfim, é a nossa contribuição na construção dessa cidade. Aí em 2024 vem um livro, né, chamado Luta e Liberdade. Este sim é só sobre poemas, né, poesias. E por que a poesia? Desde 2018, no lançamento do primeiro livro, eu senti a necessidade de escrever poesias que reforçassem os textos, porque todos os meus textos e todas as minhas poesias são voltadas ao combate aos preconceitos, seja ele raciais, seja ele contra o machismo, as homofobias. E um dos meus primeiros poemas é exatamente o Sonho de Liberdade, que aí é a viagem em sonho, né, de um menino chamado Bartô. Ele vai até o continente de onde vieram os ancestrais dele, né, ou portanto o continente africano, e lá ele tem contato com seus ancestrais, e a partir desse contato com seus ancestrais ele conhece, né, o continente, alguns países do continente africano, e através de seus ancestrais vão lhe contando, né, a história, né, lá do continente da onde seus ancestrais vieram, que vieram parar aqui no Brasil. Então é uma história assim emocionante, né, e atual, muito atual. É uma história de ancestralidade mesmo, onde nesse livro participa o menino Bartô, participa a sua neta, que já é uma outra geração, e participa o filho do Bartô, né,
No caso, meu filho Alexandre, que fez a apresentação do livro, faz a apresentação do livro. Então... 3 gerações. 3 gerações. É por aí que navegamos, e aí o menino vai até a África, volta, e aí volta assim nas asas do pássaro sankofa, né? Que é um símbolo muito forte no continente africano. E aí volta nas asas desse pássaro e chega aqui com todo o conhecimento que ele adquiriu. A verdadeira história, ele passa a contar essa história aqui para os colegas dele de escola, e agora essa história chega até aqui aos telespectadores desse importante programa do Enfoque News. Muito bem, andei sobre as ondas do mar e fui levado pelas tormentas do oceano até a África chegar. Né? Então, tá aí, é com essa poética que o Bartolomeu Pereira de Souza, o Bartô, sintetiza bem o seu 4º livro aqui, natural de Santo Estevão, na Bahia, né? Até essa questão, apesar de eu ter nascido na Bahia, eu sou mais santista do que, né? Eu cheguei em Santos, né? Expulso pela seca, né? Uhum. A minha mãe, é importante, eu gosto sempre de falar isso, a minha mãe, naquele momento, hoje assim a gente fala de as mães solos, né? Naquela ocasião não se usava a expressão, mas no começo da década de 60, minha mãe, né, já separada do meu marido, do meu pai, separada do meu pai, e uma seca muito prolongada, ela não teve outra alternativa senão vender as poucas coisas que tinha ainda naquele momento, e isso pagar uma passagem para cada um de nós, né? E viemos para parar aqui em Santos, né? Depois de 7 dias de viagem em cima de um caminhão. 7 dias? E especificamente em Santos mesmo. Por que Santos? Aí chegamos aqui em Santos, porque aqui em Santos já tínhamos 2 parentes aqui em Santos, né? Então foi o ponto de referência. Uhum. Aí passou um tempo, voltou a chover lá no Nordeste, né? Em Santo Estevão. Uhum. Onde a minha mãe tinha o seu sítio, ela retornou para lá, eu retornei com ela, mas o tempo que nós ficamos aqui eu vi em Santos, né, com todas as dificuldades, e os preconceitos contra nordestinos eram violentos, mas retornando lá para a Bahia e tendo vivido aqui em Santos um tempo, eu observei que em Santos, com todas as dificuldades, eu tinha a possibilidade de quebrar um elo, né? Um elo da pobreza extrema, um elo do analfabetismo, o elo da falta de informação que meus pais não tiveram, os avós também não tinham tido. Então eu senti aqui essa possibilidade. Isso me fez com que, ainda muito menino, aí com 11 para 12 anos, eu retornasse para buscar uma vida melhor aqui. O senhor voltou com 11, 12 anos? E aí, voltou sozinho? Naquele tempo não tinha ECA, não tinha nada, não tinha proteção. E aí voltei para cá e aí eu fui trabalhar de tudo que era forma, né? Trabalhar em armazéns secos e molhados, não tínhamos supermercados, nós tínhamos quitanda, armazéns secos e molhados, trabalhar em farmácia, trabalhar também em prédios, né? Fazendo faxina. Mas de qualquer maneira sobrevivi, ainda conseguia mandar algum dinheiro para minha mãe, que aí sim estava lá na Bahia, e aí isso me possibilitou de estudar, não com muita facilidade. Aos 18 anos eu estava terminando o primário, os 4 anos primários, no colégio Cidade de Santos, que existe aqui em Santos ainda, na Avenida Senador Dantas, aqui perto da onde nós estamos falando nesse momento. E aí, serviço militar, tudo isso fazendo aqui, né? Em plena ditadura, né? Não era fácil. Servi o tempo necessário, eu saí e fui trabalhar. Depois voltei a trabalhar num armazém secos e molhados que eu trabalhava antes. E aí, com 20 para 21 anos, trabalhar no Porto. Prestei um concurso lá no Porto, fui trabalhar no Porto, isso já em 68. E onde trabalhei 26 anos. O Porto, sim, aí trabalhando no Porto 10 horas por dia,
saía de lá para fazer o ginásio, o antigo ginásio, né? Antes era tudo assim, para depois fazer o ensino médio. E por aí essa foi a minha trajetória, né? Aos 25 anos já era casado, estava casado, era pai. E aí sempre almejando que a vida dos meus filhos, né, fosse um pouco mais tranquila do que os meus pais tiveram condições que a minha fosse, né? Sim. Eu acho que galgamos isso, né? Porque meus 2 filhos tiveram a oportunidade de estudar no tempo certo. Ambos fizeram a universidade, ambos hoje estão casados. Tem uma neta de 15 anos, tem um neto de 2 anos. E então acho que cumprimos o meu retorno da Bahia naquele momento para Santos. Acho que foi acertado, né? Foi um sacrifício de muito cedo estar longe da família, longe do núcleo familiar, mas tudo na vida é uma escolha e tudo na vida a gente tem que... nada cai do céu, a gente tem que ir à busca, né? Foi o que aconteceu comigo naquele momento. Exatamente. Belas e emocionante explicação, seu Arthur, porque realmente... E todos esses momentos aí, claro, desembocaram no primeiro livro meu, que é o Memória na Pele. Que o senhor foi lançar aos 70 anos, né? Aos 70 anos. Né? O que o levou a lançar o seu primeiro livro, né? Assim, falou assim, poxa vida, o senhor já comentou, mas assim, aprofundar. Sim. O porquê, né? Só aos 70 anos que são seus filhos criados, sim, né? Sim. Enfim, assim, falei, não, agora, né? O senhor atuou em sindicato também, não? Sindicato. Eu aos 21 anos, trabalhando no Porto, onde eu trabalhei 26 anos, quando eu entrei era a Companhia Doca de Santos, CDS. Sim. Entrei na Doca exatamente no dia 5 de novembro de 1968. O momento era um momento duríssimo, sim, porque 68 também, a ditadura que... Aí 5 meses depois, praticamente. O AI-5, o que era duro tornou-se mais duro ainda. Durante um bom período, meus colegas de trabalho mal falavam comigo, porque você nunca sabia se era um trabalhador que estava entrando ou se era um infiltrado que estava ali do regime. Então, só depois de um tempo, né, eu me sentindo extremamente deslocado com aquilo. Chamei o senhor, né, que na ocasião chamava-se de Feitor, né? Feitor, parece tempo... não, era Feitor, o nome... Não, o termo, né? O termo. E aí eu chamei de um canto, eu peguei e falei, o que de fato está acontecendo, quero que o senhor me diga, né, porque... Aí esse senhor ainda muito receoso, ele pegou e falou, o que acontece é isso. Nunca sabemos se é um infiltrado ou se de fato foi um trabalhador que foi contratado. E aí é que ele passa a explicar para mim que as direções do sindicato naquele momento eram direções impostas pelo regime. E que os que verdadeiramente tinham sido eleitos pela categoria ou estavam exilados ou tinham voltado para a categoria, mas não mais para o sindicato. Enfim, mas a partir dessa conversa toda, também houve praticamente uma integração minha com o conjunto, né, dos colegas que lá estavam, né, que eram velhos trabalhadores, e aí eu deixei de me sentir ali um estranho no meio da própria categoria. Sim. Mas foi algo que me marcou muito. E aí, nesse algo que me marcou muito, eu me lembro que... e aí ele me explica, olha, a empresa aqui tem um determinado tipo de vigilância que a gente chama de secreta. E aí, depois vizinhos me falam, eu morava na Afonso Pena, 209. E aí vizinho fala para mim, olha, um dia eu cheguei em casa e o vizinho falaram, veio um pessoal aqui se identificando que era das docas e quer saber como é que é você, se você é bom vizinho, se você é bagunceiro, se você chega em casa muito tarde. E aí depois o feitor que me fala, é isso que acontece, antes de alguém ser contratado, primeiro a empresa manda fazer esse tipo de investigação. Além de te pedir o atestado de antecedentes criminais. Que aí você ia na rua São Francisco, pedia aquilo, se tivesse alguma mancha lá, de acordo com o regime, você nem entrava. Então aí eu passei a entender.
Aí, quando em 1980, ainda em pleno regime militar, fizemos a primeira greve no Porto, reivindicando reposição salarial. Já tinha passado para Portobras, não é isso? Não, em 80. Em 80 ainda era da família, era CDS. Aí fizemos essa greve, né? O governador de São Paulo era o Maluf. Uhum. Aqui embaixo era o indicado também, era nomeado, era o Paulo Gomes Barbosa. Uhum. E aí o dia seguinte fizemos uma greve de 7 dias, o dia seguinte o cais estava inundado de tanque, de navios parados, chegando e tudo. Mas aí resistimos a essa greve durante 7 dias e não tivemos reposição nenhuma. Alguns foram demitidos naquela ocasião. Eu, no caso, não fui, mas durante meu período no Porto fui demitido 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes, tudo isso por reivindicações salariais, melhores condições de trabalho. E as 3 vezes retornei ao trabalho. Então a minha... Mas o senhor retornou via justiça ou... Não, retornei através da mobilização da categoria. Da mobilização da categoria. O seu sindicato era da... Operários Portuários. Operários Portuários. Ali na General Cana 258. Uhum. Então aqueles que ficavam demitidos, a categoria se mobilizava através de assembleia. Eu sei que uma das demissões ficamos, eu e mais 47 que eram do comando de greve, ficamos demitidos exatamente 3 meses. 3 meses? 3 meses. E como é que fazia? Para manter a casa, seus filhos? E aí esses 3 meses nós ficamos, primeiro tinha toda uma luta política de mobilizar a cidade, de mostrar qual era. E nessa de 3 meses, por exemplo, a gente conseguiu que a categoria aprovasse em assembleia que o que estavam trabalhando teria um pequeno desconto da folha deles para nos manter, enquanto a gente estava lutando. Esses 47 trabalhadores. E aí foi isso que nos fez resistir durante esses 90 dias, né? E retornamos ao trabalho. E a última demissão, então, foi em 1991. Aí já foram os 5.372 trabalhadores. Aquela famosa listagem, governo Collor. E eu fui um desses trabalhadores. 5.372 trabalhadores. E as demissões foi pelo correio, cartas e tudo. Pela imprensa que foi divulgada. Pela imprensa. Então, essa foi minha trajetória, uma parte da minha trajetória dentro do Porto. E tudo isso desemboca dentro do Memória na Pele. Agora, dentro dessa tragédia toda, dentro dessa trajetória toda, é claro que era um momento de redemocratização do país, né? Começaram a ter as oposições sindicais, começaram a ter a luta pela Constituição, pela Constituição que está valendo hoje ainda, e tivemos envolvida a luta pela anistia, daqueles que tinham, por conta do regime, estavam fora do país. E é claro que a minha militância, toda ela esteve imbricada exatamente com tudo isso que acontecia naquele momento. Nesse período eu tive a possibilidade de ler alguns livros que para mim foram definidor do meu caminho. Eu li Capitães de Areia, de Jorge Amado. Depois eu li, do mesmo autor, né? Eu li A Luz no Túnel, li Tempos Ásperos, e li A Noite da Agonia, que essa Noite da Agonia se dá dentro do Porto, né? Em 1946, quando o trabalhador do portuário e os estivadores se negam a embarcar café para o Franco lá na Espanha, né? E aí essa Noite da Agonia se dá a trabalhadores sendo massacrados pelo regime. O governo brasileiro apoiava o ditador lá da Espanha naquela ocasião, que era o Franco, o Salazar em Portugal. Então, todas essas experiências eu fui acumulando, e aí nesse primeiro livro meu, muita coisa desemboca aí. E algumas nos poemas depois, não deu para desembocar tudo no livro. Sim. Algumas nos poemas depois vieram. Memória na Pele, que o senhor escreveu há 70 anos. Foi 70 anos. 70 anos de 2018. Eu completei 70 anos no dia 29 de setembro, e o livro foi lançado exatamente no dia 3 do mesmo ano,
de novembro. 3 de novembro. 3 de novembro. E aí coloca muito. E o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção. Quando o senhor veio para cá, especialmente o preconceito contra os nordestinos. E aí os nordestinos, no seu caso, ainda tem a questão da origem, tem a questão também da raça. Sim, sim. O senhor sentiu Sim. mais forte então, esse deixa preconceito? eu ser bem franco, não um menino de 10 anos, né, saindo da sua aldeia pela primeira vez, chega numa cidade, Santos era uma metrópole, né, para onde eu via, e aí não tínhamos arranha-céus em Santos, a gente tinha prédio de 3 andares, quem fazia aquilo era o nordestino, virando concreto na própria mão e cozinhando a sua comida na própria obra, e aí era feijão preto e carne seca, que era algo forte, né, que dava sustância para eles poderem trabalhar. E aí todo aquele apelido, né, do nordestino, que era cabeça de jabá, que era cabeça de jabá vindo da carne, né, e cabeça de coco, cabeça chata, Paraíba. E aquilo para uma criança, né, para um adulto já é duro, mas para uma criança você não dá nem para denominar que era preconceito, que era racismo, que era, mas você sabia que era algo que te machucava muito. E eu tinha isso como algo que me machucava. Mas aí um dia eu ouvindo uma música de um trabalhador da construção civil, que é uma música de um cidadão baiano, um cidadão nordestino, que ele falava assim: sou cabeça grande toda hora, todo dia, meia hora, meio-dia, 4h30, o que há? Cabeça grande é sinal de inteligência, agradeço a providência ter nascido lá. E aí aquilo já era um contraponto, aos preconceitos, né? E aí, bem recentemente, na minha linha de poemas, eu escrevi cidadão nordestino, né? Eu sou um cidadão nordestino, um cidadão brasileiro, um cidadão do mundo, é o que eu sou. Governos decretam fronteira, mas a nossa mente não precisa ser demarcada ou delimitada. Sou um cidadão do mundo, nascido nesse imenso país chamado Brasil. Me vejo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Me vejo nas capitais do mundo e também no interior. Também já foi uma forma de, não sei quantos anos depois, eu colocar para fora aqueles preconceitos mas é em forma de poesia, não em forma de raiva, entendeu? Mas foi duro. E então por isso que meus poemas até hoje, quando eu escrevo, eu procuro através das letras, né, combater os preconceitos, chamar atenção para os preconceitos, né, que todos nós, né, enquanto seres humanos, temos direitos à mesma dignidade e tal. Sim. Aí eu procuro trabalhar por aí. Muito bem, olha, parabéns porque Memória na Pele ainda está disponível ou está esgotado? Memória na Pele eu tenho um único exemplar, né? Agora, esse aí é o único. Esse eu guardei para arquivo, mas a gente pensa em fazer tirar uma segunda edição aí ampliada. Ampliada, porque mês de 2018 para cá muita coisa, né? O que o senhor colocaria nessa edição? Ou o senhor pretende colocar nessa edição ampliada? Eu colocaria inclusive uma viagem que eu fiz no Nordeste agora no ano passado. Nós estamos em 2018, em 2025, janeiro em 2025. Eu visitei o Salvador, Feira de Santana, Santo Estevão, e fui lá exatamente no local onde eu nasci. Que legal. Que eu tenho parente lá, voltei lá. Então eu voltei de lá com praticamente um outro livro rascunhado, né? Que eu acredito que numa segunda edição, eu preciso incorporar, né, toda voltar e reviver, né? Depois de 60 e poucos anos, né? Mudou muito sua cidade ou Santos mudou mais? Eu acredito que proporcionalmente ambas mudaram muito. Iguais. Eu acho que proporcionalmente ambas mudaram bastante. Santo Estevão... Porque quando eu voltei lá, Santo Estevão hoje é uma cidade com mais de 200 mil habitantes. É uma cidade que no seu entorno, mesmo nos sítios, tem água, tem luz, tem escola, coisas que não tinha nem pensar, né, naquela ocasião. Enfim, são memórias importantes registradas, quem sabe nessa segunda edição, né, edição de Memória na Pele, né? Tudo indica que sim, talvez
muita coisa ilustrada pela minha neta. Sim, Hoje, aproveitando aqui, né? Eu tive um sonho de liberdade aqui, sonho de liberdade para uma educação sem racismo, com ilustrações da Gabriela de Souza Amaral, né? Neta do Bartolomeu Pereira de Souza, né? Enfim, estudante e ilustradora, muito legal aqui o livro. Mas que o Felipe está colocando. Se ainda tiver um tempinho... Não, vamos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta aqui para falar dos seus outros livros também e muita curiosidade, muita história aqui do nosso convidado de hoje. Depois do rápido intervalo. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do BocNews no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do BocNews no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do BocNews. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do BocNews, com reprise às 5 da tarde, na TV com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque BocNews de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao BocNews, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. BocNews, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidado o escritor, trabalhador portuário, sindicalista Bartolomeu Pereira de Souza, o Bartô, que está lançando neste sábado o seu novo livro aqui, O Sonho de Liberdade, aqui com a ilustração da sua neta, Gabriela de Souza Amaral. Vai acontecer lá na Futrica Economia Criativa, um espaço muito interessante ali na rua 15 de novembro, 146, no Centro Histórico de Santos, quase do lado da Bolsa do Café, né? Bem próximo da Associação Comercial, da Bolsa do Café também. Um livro muito legal do imaginário coletivo aqui, ilustrações aqui, muito colorido aqui da sua neta. É a primeira publicação da Gabriela também? Primeira publicação dela. Ah, tá aqui, a Gabriela de Souza Amaral aqui, para os nossos internautas, telespectadores, acompanhar aqui algumas imagens aqui. Sonho de Liberdade, com educação sem racismo. Aliás, educação sem racismo tem tudo a ver também com a legislação federal que muita gente talvez desconheça, que é a Lei Federal 10.639. Essa lei já tem mais de 20 anos, mas ainda nem todos os municípios adotam. Como que o senhor avalia isso daí, essa questão da discussão, especialmente desse tema tão relevante? É uma lei essencialmente muito importante, né, para o ensino, porque a educação é um fator muito importante. E através da educação é que a gente vai quebrar os preconceitos, é que a gente vai discutir uma série de temática que vai impedir qualquer tipo de violência lá na frente. E a Lei 10.639 é muito importante nesse sentido. E nesse sentido, eu queria destacar aqui um projeto que a Unifesp e a SEDUC de Santos estão desenvolvendo, chamado Quilombagem. E então é um convênio, eu estou nesse projeto enquanto movimento, a convite da Unifesp, e que visita as escolas, discute a biografia de várias lideranças, né? Para que inclusive os alunos eles tenham também parâmetros, né? Eles tenham na própria cidade, na própria região. Nesse sentido, várias biografias já foram discutidas dentro da escola, né? Nessa temática racial, com esse aparato da Lei 10.639, as biografias do Mestre Sombra, que todo mundo conhece, conhecido internacionalmente, do Esmeraldo Tarquínio, foi meu primeiro voto para prefeito, mas não assumiu por conta do regime naquela ocasião, da Dona Helena, né, que é uma senhora de 100 anos, né, faleceu recentemente aqui na nossa cidade. Se não me engano, acho que foi. Enfim, Laudilena de Campos Melo, né, o primeiro sindicato de doméstico, associação aqui em Santos, foi ela que fundou. Então, várias biografias estão sendo discutidas, da irmã Ana, né, que é uma liderança importante aqui em Santos, José Menino. Então, várias dessas biografias estão sendo discutidas com os alunos dentro da escola, das escolas, e a partir dessas biografias, os alunos se veem. Eles não ficam fantasiando heróis, né? Eles estão vendo pessoas de carne e osso ali. Aí quando eu vou lá, que eu falo do meu livro, e esse convênio vai desde a creche. Então, agora eu quero dialogar com as crianças com esses desenhos da Gabriela, entendeu? Sim. Quer dizer, a criança se vê ali muito mais de perto, né? Quando ela desfolhar um livro desse. Então, encerrando nessa parte aqui, eu gostaria de dizer que esse livro, Sonho de Liberdade, por uma educação sem racismo, é um livro para estudante, para professores e professoras, para os pais, é um livro para quem de fato queira, né? Trilhar pelo caminho de uma sociedade igualitária, sem racismo, sem preconceitos. E nesse sentido eu deixo já aqui um convite. Hoje é sexta-feira, sábado é o lançamento desse livro. Eu e a Gabi estaremos lá autografando esse livro na rua 15 de novembro, 146. E será uma grande honra. Sua netinha lá, a imagem da senhora com a sua netinha lá. E será uma grande honra, se pudermos contar com a presença do telespectador e dos ouvintes que estão nos assistindo nesse momento.
Importante esse projeto que o senhor comentou, né? Porque, aliás, Santos, em relação especificamente, a gente vê também um trabalho, já trouxemos também a Augusta França também, que faz um belo trabalho também na área de turismo. A biografia também dela também já foi para a escola também, por conta do projeto, por conta das visitas nos locais históricos. Muito importante. A gente tem essa... Mochilando, o nome do projeto dela, muito importante. Que mostra muito bem, a nossa... Santos sempre pioneira, seja com os irmãos Andrade, especialmente, e obviamente a gente tem os quilombos, que é espaço importante ali do pai Felipe, não é isso? O projeto Mochilando com Augusta e com o Léo tem permitido visitas importantíssimas, que aí começa pelo pai Felipe, que é ali no começo da Ana Costa, aí visita... Onde é CET hoje, né? Aí visita o busto do Quintino de Lacerda, que está ali perto da Santa Casa, aí depois vai para o fundo do Jabaquara, depois do CT do Santos, e lá, inclusive, onde era o quilombo, foi revitalizado através de um trabalho do Mochilando, reivindicação do Mochilando. Aí o vereador Chico reivindicou, foi junto com a prefeitura e tá lindo. Quem tiver a oportunidade de ir lá, dá para tirar belas fotos, dá para ver como ficou bonito aquele espaço. E tudo isso foi através exatamente de uma reivindicação do Mochilando, da Augusta, que levava lá as pessoas para visitar, levava alunos de escola e aquele espaço estava abandonado. Agora aquele espaço foi ressignificado e está muito bonito, vale a pena ser visitado. É importante esse resgate, especialmente as crianças, porque se a gente não trouxer, e aí parabéns também à Secretaria de Educação, que criou um espaço exclusivo, voltado inclusive para as questões étnico-raciais, inclusive, É verdade. E através desse... Quer dizer, hoje temos um grupo de professores e professoras, que formam outros professores dentro da rede. Sim. Então, e tudo isso foi provocado assim pelo projeto Quilombagem, que é esse convênio da Unifesp, coordenado pela professora Francisca Pini, e pela SEDUC, uma entusiástica, que é a professora... Lucilene? É a Lucilene? Não é. Aí a professora... A professora Joana. A Lucilene faz parte do grupo de formação. Sim. Faz parte de... A Joana, que é uma entusiasta também nessa proposta, justamente a Lucilene, ela é do grupo de formação, uma é a professora André, a professora Canuto, enfim, temos... Todos os professores envolvidos aí. E eles formam, vão nas escolas e ampliam, a formação para outros professores. Então, eu, enquanto movimento, estou bem entusiasmado que daqui a 4, 5 anos teremos uma outra visão em termos de rede com relação à aplicação e implementação dessa lei, 10.639. Importantíssimo, e Santos tem uma relação direta com o tema de liberdade, na bandeira, na nossa bandeira, e obviamente muitas histórias, inclusive tem uma exposição ali na Pinacoteca, muito interessante também, mostrando muito essa relação da cidade aí também, e obviamente tem outra exposição interessante também no Instituto Histórico e Geográfico de Santos, também, especialmente sobre 64, esse período que o senhor comentou, muito, um período complexo, especialmente aqui. Santos sofreu muito, a gente não tinha direito a voto, isso mesmo, a gente ficou muito tempo sem votar, o santista ficou muito tempo sem votar, enfim. Agora, falando também dos outros livros, falando justamente de Santos Cidade Libertária, o que tratou esse livro, seu Bartô, o que tratou sobre cidade libertária, no sentido de... esse livro o senhor escreveu, lançou em plena pandemia? Foi, em 2021. 2021, o Santos Cidade Libertária é um livro que... Primeiro eu tinha a expectativa de que, durante a pandemia, nos primeiros meses, que todos nós, enquanto humanidade, saíssemos da pandemia melhor do que entramos. Não aconteceu. Logo eu percebi que não... Aí eu falei, cara, tem que pensar em alguma coisa, trabalhar, porque
Aí o Santo Cidade Libertária veio nesse sentido, eu preciso ocupar a minha mente, né? E aí fui pesquisar. E aí fui me lembrar que, com relação às questões raciais em Santos, toda vez que a gente precisa pesquisar, a gente encontra uma coisinha ali, outra coisinha ali, não tem nada sistematizado. Aí eu fui atrás e falei, bom, minimamente o que eu achar, vou sistematizar isso, vou pôr no livro. Santos Cidade Libertária, porque, segundo a história, 13 meses antes do decreto da Princesa Isabel, Santos já não tínhamos mais escravizados. Sim. Mas também Santos Cidade Libertária não é uma afirmação que Santos é uma cidade libertária. É no sentido, primeiro, de destacar a contribuição do povo negro na cidade. E aí eu destaco as Irmandades São Benedito, né, que o negro não podia frequentar igrejas onde os brancos frequentavam, então, através das comunidades, criar seus próprios espaços. Aí a Igreja de São Benedito, a Irmandade de São Benedito, a Irmandade do Rosário, né? E aí, no caso, tem igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos lá na cidade, também veio daí. Figuras mais próximas da gente, né? Agora, mais recente. A Maria Patrícia, né? Que é nome de escola e nome de rua. Em que agora cidade. Tem o nome completo também. Agora tem o nome completo, Folgaça, e tá no calendário da cidade, no mês de março, é calendário da cidade. Então fui buscar toda essa, aí os quilombos, né? Pai Felipe, o quilombo Santos Garrafão, o quilombo do Jabaquara. Tudo isso eu coloquei nesse livro, mas dando uma linguagem moderna agora, trazendo para cá. A capa, né, expressa, na capa, né, está uma figura lá de uma família negra constituída, porque ao contrário, né, ao contraponto do que acontecia quando os negros eram capturados na África, né, chegava aqui, se falava o mesmo dialeto, a mesma cultura, cada um era desmembrado e cada um jogado para uma parte do Brasil, exatamente para facilitar a dominação do escravocrata sobre o escravizado. Então tem toda essa linguagem, numa linguagem de gibi, para facilitar também a minha comunicação com o público, né, que eu quero atingir mais majoritariamente, que são jovens mesmo. Né? E aí, então, esse livro teve esse livro eu trabalho com ele, ainda estou trabalhando com ele em rodas de conversa, já fiz vários lançamentos, pequenos lançamentos. Então é um livro que tem permitido a gente dialogar de uma forma intelectual, né? Mas de uma forma simples, com esse público, né? Principalmente o público de universidade, ensino médio, a 8ª série. E então a gente tem trabalhado aí com esse... Mas também a gente vai em roda de conversa, a gente vai na periferia, a gente vai nas lajes da vida, feita essa discussão, tem sido muito... Então eu tenho me colocado à disposição desse tipo de atuação. Entendeu? Porta-voz, né? Seja numa comunidade, seja numa escola, seja numa faculdade, eu tenho me colocado. E aí eu costumo brincar, né? Se os nossos ancestrais, em tempos muito mais duros, né, lutaram por eles e por nós, isso é o que garante que estejamos aqui hoje. Então nós precisamos, com muita firmeza, seguir isso em frente. Sim, exatamente. Para as novas gerações, para que cada geração possa ser melhor do que a outra. Então tem esse objetivo. E aí o Santos Cidade Libertária retrata tudo isso aí. E é um livro que, dentro desse projeto também que eu estou participando, o Quilombagem, da Escola Memória, muitos professores aqui de Santos e muitos alunos, pai de aluno, adotaram esse material como material de estudo. Olha, que legal. O que eu acho que me deixou assim, extremamente feliz, né? Que a minha expectativa era fazer... Muitos professores adotaram, isso que eu ia perguntar para o senhor. Muitos professores adotaram, e várias... Professores assim de comprar o livro e falaram, não, esse eu quero na biblioteca da minha escola. Que legal. Entendeu? Estão lá, né? Que teve que ampliar a tiragem, então. Tem que ampliar a tiragem. Mas me deixou muito feliz, porque para mim a educação
Sim. ela tem que trilhar caminhos transformadores, né? Perfeito, é exatamente isso aí. Belo trabalho e parabéns, não só à Cidade Libertária, e Luta e Liberdade também, que aí é o seu livro anterior aí, lançado em 2024. Esse trata exatamente dessa... Aí o Luta e Liberdade, ele é, ao mesmo tempo que ele é poesia, mas são poesias que complementam todos os livros, meu. Só que em forma de poemas. Todos os livros, né? Tem uma vez eu estava lá na USP em São Paulo, aí eu tinha sido convidado lá pela professora Maria Vitória Benevides, né? Uma sala de educação. E aí ela me leva lá numa sala lá que era de direito, né? Para conversar com os alunos lá e tal. E aí uma das temáticas que ela falou, olha, vamos falar aqui sobre cotas, o que é das cotas. Aí um aluno de direito fala para mim, mas tudo bem, mas vocês são radicais e o que tem que prevalecer é a Constituição e tal. Eu falei, se a Constituição prevalecesse, estivesse prevalecendo, essa discussão não estaria acontecendo. Todos são iguais. Primeiro, dá uma olhada quantos alunos negros tem aqui. E segundo, se o artigo 5º da Constituição, na hora que ele tiver prevalecer, a própria lei das cotas fala o seguinte, a partir do momento do equilíbrio, a lei é extinta, ela é extinguida. Então, primeiro, não dá para alguém chamar alguém para uma corrida de Fórmula 1 e dar um fusquinha para o convidado, e eu que convidei saio com um Fórmula 1, né? Aí eu vou chegar em segundo de quem é o mérito. O mérito é de quem chegou em primeiro no Fórmula 1, ou é meu que eu cheguei, que para mim foi me dado um fusquinha. Mesmo assim eu cheguei em segundo. Sim. Então, são coisas que eu gosto de colocar para as pessoas não ir no automático, né? Pelo menos parar e dar, será que é isso mesmo? E o aluno? O que ele respondeu, professor? Aí a professora já entrou também em socorro, né? Em socorro em cima, reforçando aquilo que ele falou. E aí foi quando ele pegou e falou, olhando por esse ângulo, aí eu peguei e falei, você está numa universidade pública, geralmente nessa universidade pública que você teve condições de fazer um belíssimo pré-vestibular, e ela é pública. Agora, contraditoriamente, eu que não tive a possibilidade de fazer um belo vestibular, eu estou na escola privada. Eu estou numa universidade privada. É privada, sim. Entendeu? Então, tem que se criar condições de que todos, tanto você que faz o belo vestibular, que teve todo o tempo do mundo para estudar, tem uma base. Tem uma base, mas também que o que não teve todo o tempo do mundo para estudar, passe a ter o tempo razoável para disputar uma vaga, senão a desigualdade eu vou permanecendo, né? Eu vou aumentando aquela desigualdade. E às vezes as pessoas não conseguem raciocinar isso e acham que, aí fala na meritocracia, a meritocracia tudo bem. Eu trabalhando 10 horas no Porto, trabalhava 10 horas no Porto, pegava a minha bicicleta e ia para o colégio para fazer o ginásio. Imagine se dá para se falar em meritocracia com aquele que teve 8 horas por dia, que ele passa, na verdade, ele teve todas as condições de fazer, desde a creche até o ensino médio. Se alimentou bem, dormiu bem, não teve preocupação de marcar cartão. Dá para falar em meritocracia dessa forma? Quer dizer, aí é você manter a desigualdade, é você colocar gatilho ali para manter a desigualdade. Exatamente. Então eu gosto de refletir sobre essas coisas e às vezes a gente ajuda também as pessoas a refletirem, né? Importante, seu Arthur. Seu Arthur, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Muito bem. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.
Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o escritor, trabalhador portuário, sindicalista, quem sempre trabalhando aí, o Bartolomeu Pereira de Souza, o Bartô, está lançando nesse sábado o seu 4º livro, O Sonho de Liberdade, com ilustrações da Gabriela de Souza Amaral, que o Felipe Brandão rapidamente já colocou a imagem da Gabriela também, junto com o Bartô, ali na Futrica, Economia Criativa, Rua 15 de Novembro, 146, no centro de Santos. Senhor Bartô, já estamos no final. Falar um pouquinho também, o senhor como trabalhador portuário também, o senhor tem essa visão importante. Como é que o senhor analisa hoje, especialmente os sindicatos, as dificuldades, os desafios aí nesse novo momento, e agora essa discussão também das regras, das mudanças das regras, da mão de obra, que isso foi mudado lá nos anos 90, com muita discussão, e agora parece que voltaram atrás,
né? Tem aquela comissão que foi criada a pedido do então presidente da Câmara, Arthur Lira, né? E o projeto está sendo discutido com uma nova proposta de modernização, entre aspas, e afetando principalmente os trabalhadores portuários. Como que você analisa essa discussão que está sendo feita pelo Congresso? É uma discussão atravessada, né? Porque, em primeiro lugar, é uma discussão que deveria partir do executivo. Né? Você muda regras, tudo, e é uma discussão que ela vem do Congresso. E é uma discussão também que setores importantes dos trabalhadores, no primeiro momento, não foram chamados para fazer parte da mesa. Tiveram meio que meter o pé na porta para ter assento, para ser ouvidos, né? No mínimo ser ouvidos. E aí eu sei que tem trabalhadores aqui de Santos, né, federações, que no primeiro momento eram a favor, né, do projeto, sem nenhum tipo de discussão. Houve reação, né, está havendo reação de outra parcela dos trabalhadores, e aqui a gente está falando 733, né, que é esse projeto que tramita lá. E eu acredito que muita água ainda vai passar embaixo da ponte. Agora, nós estamos no momento, né, que o movimento sindical ele perdeu muita força, né, com as reformas todas que foram feitas a partir de 2016. Isso passou despercebido para muita gente, mas o país passou por uma reforma trabalhista, uma reforma sindical. Isso desde a destituição da presidenta Dilma, né? Então, naquela transição ali do Michel Temer na presidência, as peças foram mudadas e os sindicatos perderam o poder. Então, e muitas coisas, o que é mais grave, muitas coisas foram mudadas através de emenda constitucional. Então, não basta um decreto do presidente atual, do governo atual, ir lá e revogar aquilo. Precisa de 308 votos. E a gente sabe qual é a correlação desse Congresso que aí está. A quem ele representa, né? Ele representa muito pouco os trabalhadores e representa setores da economia, né? Então isso é um dificultador para fazer essa discussão. Mas de qualquer maneira, o que eu tenho observado, não estando dentro da máquina sindical, não estando na mobilização diretamente, que tem... por exemplo, aqui em Santos, eu sei a partir do Setaporte, que é um dos setores que seria ou será, né, prejudicado se a lei permanecer, se o projeto permanecer assim, está tendo uma mobilização ao nível de congresso mesmo, com as lideranças lá das comissões, para que o projeto que venha a ser aprovado, se for aprovado, seja um projeto que prejudique o mínimo possível a todas as faixas de trabalhadores, né? Porque falar de trabalhador portuário é ampla, né? São vários interesses. Tem os avulsos, tem aqueles que não são avulsos, tem aqueles que se fala até em acabar com o ógimo, né? Que foi criticado lá atrás, né? Então, é um momento... Quem diria, né? O que eu diria. Então, é um momento de aflição, mas eu tenho certeza que o movimento sindical está vigilante a isso, né? Ser também que a partir das comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, hoje, né, foi criado um fórum mínimo, né, para que os trabalhadores sejam ouvidos, e para mim fica a torcida, né, que o prejuízo seja o mínimo possível para a classe trabalhadora, que não seja a classe trabalhadora mais uma vez pagar pela conta. Exatamente, é um desafio enorme. Essa proposta teve agora na Intermodal, foi discutida novamente, mas também não chegaram a consenso algum aí nesse sentido. Vamos aguardar aí. Ano eleitoral, ninguém quer também perder voto, né? Também tem isso. Eu acho que nesse sentido o movimento sindical tem que usar exatamente que é um período eleitoral, para ver se os congressistas estão, né, mais sensíveis, né, a ouvir as reivindicações dos trabalhadores. Exatamente. O trabalhador portuário ele vota, a família vota, enfim, não é tão simples assim. Falando de política, está acabando no final. O senhor foi presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Santos, e o PT vai lançar candidatos aqui na região
Eu sei que o senhor não está mais à frente da presidência, mas obviamente o senhor é uma pessoa envolvida aí. Vai lançar candidato? Sim, o que está definido já pelo partido ao nível estadual é que o vereador Chico Nogueira, né, que é presidente do PT aqui em Santos também, além de ser vereador, ele é presidente do PT do Diretório Municipal, ele é pré-candidato a deputado estadual. Ele cumpriu um papel, né, em 2022 como candidato a deputado federal, isso em defesa do porto, né, em defesa para que a autoridade portuária não fosse privatizada. Cumpriu esse papel, cumpriu aquela tarefa, mas agora ele é pré-candidato a deputado estadual, exatamente numa perspectiva de mobilizar o PT na região e fortalecer, né, a partir da mobilização, fortalecer o PT na região, voltar a ter vereador em todas as cidades. Sim. Então é isso que se busca agora com a candidatura, hoje pré-candidatura, do vereador Chico Nogueira. E outros nomes? Federal tem um espaço aí, o vereador Caseiro está sendo mais... Já está revendo o seu conceito? Tem espaço para uma candidatura a deputado federal, e é salutar que tem essa candidatura. Até onde eu sei, o vereador Caseiro ainda não bateu o martelo, nem sim nem não, mas eu particularmente, enquanto ex-presidente do PT, enquanto militante do PT de Santos, torço muito para que o martelo seja sim. Vamos aí, fica aí na expectativa, vamos aguardar. Tudo ainda está discutindo, vão ter, obviamente, isso lá para junho, julho, né? Julho principalmente, né? Enfim, Bartô, queria agradecer muito sua participação, sua presença. Muito obrigado, parabéns aí pelo lançamento do seu novo livro aí. Muito obrigado, senhor Bartolomeu Pereira de Souza, o Bartô, que foi o nosso convidado de hoje. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito pelo espaço e estamos aí à disposição para em outros momentos aí falarmos sobre outros assuntos também. Exatamente. Tá, não faltarão assuntos aqui no nosso programa. Muito obrigado. Lembrando, o livro está aqui, O Sonho de Liberdade, será lançado neste sábado ali no Futrica Economia Criativa, Rua 15 de Novembro, 146. Está aí uma oportunidade a partir das 14 horas, das 14 às 18 horas. É isso aí. Queria agradecer muito o nosso convidado de hoje, o Bartolomeu Pereira de Souza, o Bartô, trabalhos técnicos do Felipe Brandão também, agradecer também o colega jornalista Lincoln Espada e a você, amigo internauta, telespectador e ouvinte que nos acompanhou aqui no Jornal em Foque. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM. Você pode acompanhar o programa a qualquer momento também no nosso site, bocnews.com. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.